Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor, aqui em parceria com o Japa Tricolor, para falar sobre o São Paulo Futebol Clube. Mais uma vez, o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro. E a pergunta que eu quero fazer a você, de quem é a culpa do São Paulo não ter vencido? É da arbitragem, que para alguns não marcou um pênalti escandalosamente claro para cima do Jonathan Calleri? Ou a culpa é do Dorival Júnior, que mais uma vez fez das suas dorivices e acabou deixando o São Paulo de novo a Deus dará? Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários aí também. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. Vamos juntos, aqui com o nosso Fusarca Tricolor. Lembra você que o nosso canal, que os nossos vídeos, há um tempo eles já não são vídeos que trazem informações. É mais um vídeo que traz opinião. Então a gente às vezes vai ter opinião parecida, vai ter opinião distinta, mas independente da opinião, a gente sempre respeita a sua opinião aqui no nosso canal, tá bom? Então você é o nosso convidado a estar com a gente. Bom, antes de eu falar sobre o jogo de fato, que mais uma vez foi um jogo aquém, mais uma vez o São Paulo deixou a desejar, mais uma vez o São Paulo não conseguiu jogar e mais uma vez o São Paulo dá a falsa impressão de controle de jogo. E aí eu acho que é onde a gente precisa tomar muito cuidado, porque o São Paulo tem esse falso controle de jogo com a bola nos pés, rodando de zagueiro para volante, de volante para os laterais, para tentar fazer um cruzamento. É o que o São Paulo tenta fazer quase todo o jogo, porque o São Paulo é um time sem criatividade. Sabendo que o São Paulo é um time sem criatividade, as equipes vão dar a bola para o São Paulo, porque o São Paulo não sabe o que faz com a bola. O São Paulo, a princípio, não gosta da bola. O São Paulo odeia a bola. O São Paulo detesta a bola, porque a bola atrapalha todos os planos possíveis e imagináveis da cabeça do seu treinador, que também não é muito fã da bola. Então, assim, dá-se aquela impressão de que o São Paulo acabou sendo avassalador na posse de bola. E não foi assim. Não foi isso que aconteceu. São Paulo tem a chamada posse de bola tântrica, não tem uma penetração. Então o São Paulo acaba tendo essa falsa impressão, e o torcedor e quem está acompanhando tem a falsa impressão de que o São Paulo está a todo momento pressionando em cima, e pressiona. Mas é só uma falsa impressão, porque o São Paulo não gosta da bola, não sabe o que fazer com a bola. Essa é a realidade. O São Paulo não sabe o que fazer com a bola. Bola em São Paulo, ultimamente, não tem se ajudado. E se não é um chute de fora da área do Pablo Maia, que, vamos ser bem sincero, mais uma vez eu digo, é difícil falar isso, mas fez o gol e só, mas nada. Pablo Maia tá muito abaixo da parada. E aí o que chama a atenção, né? Mais uma vez, esse time do São Paulo acabou tentando, por diversas vezes, essas jogadas laterais. Só que o próprio Dorival escala um time para que não tenha as jogadas pelas laterais. Porque ele escala o Marcos Antônio lá do lado direito, o Vitor inexistente Sá do lado esquerdo, dá oportunidades para aqueles que chegaram e as coisas não vão acontecendo. De novo, o São Paulo é um time sem ideias, é um time burro, é um time que não sabe jogar com a bola no pé. E aí a gente vê o que vimos, um São Paulo alçando bolas na área, girando bola de um lado para o outro numa velocidade impressionante. Nossa, algo assim que eu fiquei abismado, né? Parecia um time sub-70 girando a bola de um lado para o outro. Já que essa é a ideia, não tem nem velocidade para fazer isso. Mas é o jeito que o Dorival escolheu jogar. Uma outra situação. De novo, o São Paulo morre no segundo tempo. Ontem foi o sexto jogo em 7 que o São Paulo sofre gols no segundo tempo. É uma tendência, tem aí um erro, tem aí um padrão. E precisa ser acertado esse padrão. Mas o nosso treinador, que também é desprovido de inteligência em grandes momentos, inclusive nessa passagem do São Paulo, o Dorival é desprovido de inteligência, desprovido de leitura de jogo e desprovido
do desapego. Ele não consegue desapegar de algumas peças que ele se sente grato. Gratidão por algumas peças que não rendem. Pablo Maia, o próprio Jonathan Calleri, que renovou com a bala danada, mas não fez uma partida que a gente espera de Calleri, mas ainda talvez seja o menor dos problemas. Não consegue desfazer de Arboleda. Dorival, eu preciso lembrar você, Dorival. Você que disse que vai recuperar o Arboleda, na final da Copa do Brasil, o Arboleda sai com 5 minutos, não é isso? 5, 10 minutos. Ai, senti. Senti. Vou precisar sair. É uma final. Eu vou pipocar mais uma vez. Quando eu não pipoco em campo, eu pipoco fora. Ai, eu preciso sair. Meu Deus, doeu. Aí bota o Diego Costa, que é massacrado por boa parte da torcida, mas jogou muita bola naquela final. Isso ninguém lembra. E você também, acho que não lembra, seu Dorival. Ai, vou recuperar o Arboleda. Recuperar o Arboleda do quê, Dorival? Do quê? Fala pra mim. Que na final da Sul-Americana, pipocou. Na final do Paulista, contra o Corinthians, pipocou. Na final da Copa do Brasil, pipocou. Jogou a bucha pra um cria de Cotia. E aí? Vai recuperar o Arboleda do quê, cidadão? Não tem o que recuperar. Ele é irrecuperável. Acabou. Desiste. Domingos Duarte e Sabinão da Massa. Domingos Duarte e Osório. Acabou. Essa é a sua dupla de zaga. Beleza. Laterais foram dentro da sua, dentro da proposta que foi colocada, os laterais talvez não tenha comprometido ofensivamente, mas defensivamente o Wendel e o nosso queridíssimo Lucas Ramon sofreram, né? Sofreram. O gol sai pelo lado, inclusive, do Wendel, para variar mais uma vez. Depois o Calleri vai lá cobrar o Wendel e fala: eu não sei o que ele quer, eu não estou entendendo o que ele está falando, eu não sei por que ele está brigando comigo. Porque você é um sonso. Porque você é um sonso. É isso. Pô, sacanagem. E aí o São Paulo sofre o gol, falha do Rafael, de novo, mais uma vez. Tá na hora da gente entender. E aí, eu não preciso defender ninguém, até porque essa pessoa, ela não necessita de defesa. Mas vocês que estavam aí há pouco tempo batendo no Barolo porque ele falou que o Rafael era goleiro nota 6. Ele é nota 6. Vocês estão vendo. De novo, eu assisti muitos colegas, assisti muitos canais, muitos pós-jogos, de pessoas que eu gosto, de pessoas que eu não gosto, de pessoas que acham que podem comandar a torcida, de pessoas que acham que a torcida tem que trabalhar, que a torcida tem que estar e fazer o que eles querem, né? Tem alguns caras que são assim, a torcida tem que ser do jeito que eles querem, senão não são torcedores, vocês não torcem pro São Paulo, tem que torcer igual eu torço, enfim. E aí o que acontece? Nós vimos esse time do São Paulo, o Rafael, perdão, mais uma vez, ficando no mata-burro de goleiro, porque ele achou que ele conseguia pegar a bola, interceptar o cruzamento que veio alta, ele fica olhando a bola, ele se posiciona errado, porque ele já saiu todo errado, então ele já tá no desespero. A bola vem no segundo pau, de novo, mais uma vez, e aí, ao invés da cabeçada vir para dentro, ela veio pro gol. Porque não tem diferença. Se a cabeçada vir para dentro da área ou vir pro gol, o gol vai sair do mesmo jeito, porque o Rafael cai para trás. Caiu. Então, assim, sejamos sinceros. O Rafael, como eu disse, o Barolo não precisa de defesa, mas o Rafael é sim um goleiro nota 6. Mas ele é o melhor goleiro que passou pelo São Paulo depois do Ceni. Eu também concordo. Mas nem por isso ele necessita ser blindado. Nem por isso ele necessita ser blindado. O 2026 do Rafael, ele é ruim. Tem espasmos de bons. Sabe quando você tá aqui, você faz espasmo. Você tem um espasmo ali, espasmo muscular, né? Mais ou menos. De algumas defesas. Mas a maioria dessas defesas, posteriormente, sai gols. Né? Ou de escanteios, ou do próprio rebote, enfim. E ele vive de momentos. Na verdade, o Rafael vive de micromomentos dentro dos jogos. E aí as pessoas dos highlights in the match, in the score, in the mill, in the highlights, esses aí fazem os highlights, colocam na internet e parece que o Rafael é o Rogério Ceni dos tempos modernos. Gente, hoje, essa história de highlight ela é muito perigosa. Se alguém pegar os meus highlights eu fazendo gols, vocês vão me pedir para ser o camisa 9 do São Paulo.
Vocês vão pedir para eu ser o reserva do Caleri ou jogar na vaga do Caleri. E eu não jogo tudo isso não, gente. Mas que de vez em quando eu faço os gols. De vez em quando eu faço os meus. Mas aí o problema é que vem o pessoal do corta, recorte, trechos, e aí vocês vão achar que eu sou novo Adriano Nhonhonho, né? Eu tô gordinho, né? Então o Ronaldo Nhonhonho, né? O Luiz Lasanhano, né? Luiz Lasanhano. Então, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas, enfim. E isso é um sintoma de que... E também tem muita gente já acordando. Então, esse sintoma que eu ia dizer é um sintoma de que alguns estão entendendo que o Rafael realmente não é esse goleiro. Mas talvez o Rafael, talvez o Arboleda, talvez o Luciano, que deu chilique ontem de novo, talvez não seja o maior dos problemas. Hoje o maior problema do São Paulo chama-se Dorival Júnior. Eu tô falando isso aqui há muito tempo. Tá bom? Eu não sou... Aqui a gente não é engenheiro de obra pronta. Mas eu tô falando isso já há um bom tempo. Estou falando isso há um bom tempo. O São Paulo está, sim, sofrendo com goleiros. O São Paulo sofre com goleiros. Oh, meu Deus, eu tô falando. O São Paulo sofre com o seu treinador. É que eu vi que tava mudo aqui. Eu não sei se agora tá com som ou não tá. E agora eu fiquei desesperado aqui. Mas, enfim, o São Paulo... Vamos continuar. Vamos dando sequência aqui. Daqui a pouco não vai ver se isso aqui deu bom ou não. Mas o São Paulo vai sofrendo com o seu treinador. O Dorival talvez seja o grande problema do São Paulo hoje. Um treinador sem ideia, um treinador medroso, um treinador agarrado nas suas convicções erradas, um treinador que vive da Copa do Brasil de 2023, que talvez seja um dos grandes títulos do próprio Dorival. Isso é notório. E a gente tem que dar o braço a torcer. É o grande momento de Dorival Júnior no São Paulo. E talvez o grande momento do São Paulo. O problema todo é... Hoje, o Dorival no São Paulo, ele tem um desempenho pior do que o do Roger Machado. O Roger Machado, estatisticamente, conseguiu mais pontos que o Dorival. O Dorival não vence. O Dorival Júnior não vence. Ele não vence no comando do São Paulo. Ele venceu o Boston River e mais ninguém. Tá na hora, passou da hora de começarmos a entender algumas coisas. Uma delas é: Dorival não é solução. Hoje, nesse momento, Dorival Júnior é problema. Estou falando isso já há muito tempo. Não sou engenheiro de obra pronta. E antes que vire moda, eu já estava aqui falando que o Dorival era um problema na mão do São Paulo. Sabe o que está na hora? Está na hora do seu Rafinha, do seu Harry Macis, entenderem que eles estavam errados. Entenderem que eles estavam errados e fazer o seguinte: ir atrás de um novo treinador. Um treinador linha dura, um treinador que fale a realidade, um treinador que poderia ajudar o São Paulo nesse momento ruim e que pudesse simplesmente mostrar para o seu elenco que a realidade é os 45 pontos. Só que o problema é que esse treinador hoje é treinador do León, do México. Porque esse treinador estava aqui. Do Atlas, perdão. Esse treinador é do Atlas. Você sabia que o Crespo tem 7 jogos pelo Atlas e 4 vitórias? Vocês sabiam disso? 7 jogos, 4 vitórias. Perdeu uma só no Campeonato Mexicano. Uma só. Na Leagues Cup, ele venceu uma e perdeu 2, é verdade, enfrentando times dos Estados Unidos. Mas dentro do seu campeonato,
Ele tem 7 jogos, 4 vitórias e 3 derrotas. Já lá no Campeonato Mexicano, o Crespo tem mais vitória do que o Dorival aqui. E com menos tempo de trabalho. Que era um treinador que não era para ter saído daqui. Era um treinador que não era para ter saído daqui. Porque agora tem um monte de gente que tá aí, que era... não, porque realmente o Crespo, ele não era um grande treinador e estava com o discurso derrotista. Agora já tem um monte de gente falando, temos que nos preocupar com 45 pontos, né, não sei o quê. O Crespo falou isso no Paulista, pô. E todo mundo caiu de pau em cima do cara. Vai esperar mais o quê? Então é o seguinte, o São Paulo hoje precisa urgentemente, fazer com que o Dorival, ou ele faça o que ele não fez ainda e não deve fazer nesse tempo de São Paulo, que é mudar algumas coisas, ou ir atrás de um novo treinador. Quem? Não sei. Não faço ideia. Mas podemos ter a maior mancha da história do São Paulo com o Dorival Júnior no comando. O Dorival Júnior, o mesmo que fez o São Paulo ganhar tudo com a conquista da Copa do Brasil, e depois da Supercopa veio o Carpini, e pode fazer o São Paulo também entrar para a história de novo, só que dessa vez como rebaixado. A gente olha para baixo com um desespero tremendo, porque tem clássicos para jogar, duelos diretos contra times que estão mais bem organizados. Se o São Paulo não mudar, e aí eu falo para você, vai ficar ruim. E a outra pergunta que eu faço, que está no título do vídeo, a culpa é da arbitragem? Você acha que foi pênalti? Você acha que foi a arbitragem que escalou errado o São Paulo? Foi a arbitragem que armou a tática errada do São Paulo? Foi a arbitragem que mexeu errado no São Paulo? Foi a arbitragem que demorou para mexer no São Paulo? Foi a arbitragem que recuou o São Paulo errado, que recuou o São Paulo demais? Foi a arbitragem que insiste em jogadores que não estão dando certo? Foi a arbitragem que insiste em esquema que não está dando certo? Foi a arbitragem que resolveu colocar peças que também não dão certo? Só aí foram 8 situações de pergunta se foi a arbitragem. 8. Será que a culpa tem sido da arbitragem? Tem sido dos jogadores? Tem sido do Dorival? Talvez a arbitragem contra o São Paulo seja o menor dos problemas. Porque o maior dos problemas hoje está, além da diretoria, está sentado no banco de reserva. E eu não vejo perspectiva de melhora. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço